Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo. Que bom também, neste domingo, quinto domingo do tempo comum, contar com a sua companhia. Estamos vivendo justamente esse tempo comum, o ordinário da vida de Jesus. Vamos acompanhando os seus passos, as suas palavras, as suas ações. Estamos no ano B da liturgia, lendo o Evangelho de Marcos. Por isso você vai perceber que durante a semana já ouvimos há alguns dias este Evangelho, mas no domingo, como segue uma outra lista, uma outra tabela dos Evangelhos, então essa passagem se repete. Mas, como a palavra de Deus é sempre nova, vamos nos abrir ao novo que Deus quer nos falar neste quinto domingo do tempo comum. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos do 29 ao 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje tem um detalhe que, para Marcos, é muito significativo. No Evangelho do domingo passado, Jesus estava na sinagoga e ali ele expulsa um demônio. Mas ali na sinagoga ele é muito criticado, ele é muito recriminado pelos mestres da lei e pelos fariseus. Hoje, Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Simão Pedro, na casa onde está a sua sogra. E ali o acolhimento é diferente. Jesus não é recriminado, mas ele é acolhido. No Evangelho de Marcos, a casa é um símbolo da igreja. A igreja é esta casa que acolhe Jesus e acolhe a todos. A igreja, também hoje, as nossas comunidades precisam ser uma casa, não só um lugar que a gente vai e sai sem conhecer a pessoa que está do nosso lado, como infelizmente ainda acontece, mas estando na igreja, nós precisamos nos sentir em casa. Este acolhimento faz parte da raiz do Evangelho e precisa fazer parte do nosso cristianismo. Estar na igreja é estar em casa, é estar na presença de Jesus. E na casa, Jesus realiza esta cura tão impressionante da sogra de Pedro. A febre que desaparece e Jesus que a toma pela mão e a levanta. E este verbo levantar-se, no grego, é o mesmo que é utilizado para se referir à ressurreição de Jesus. Assim como Jesus foi levantado do túmulo, também a sogra de Pedro foi levantada. E o verbo servir, que é o mesmo de diaconia, é o mesmo que é utilizado com relação à oferta de Jesus. O sacrifício de Jesus foi um serviço que ele prestou à comunidade. E então,
ali na cura de Pedro, nós já vemos aquilo que o próprio Jesus fez. Ele se levantou da morte, mas através da sua morte, ele prestou o maior dos serviços, que foi a nossa salvação. E diante deste grande serviço, e diante do poder de Jesus que levanta até da morte, nós somos chamados a perceber em quantas situações também o Senhor nos levanta, de quantas prostrações, de quantas quedas, de quantas depressões, de quantas situações que a gente parecia estar no fundo do poço, o Senhor tem o poder de nos levantar. Mais do que tudo, Ele quer nos levantar da morte do pecado, que tanto dano traz à nossa alma. E que, levantados, nós possamos fazer da nossa vida uma experiência de serviço. Quem não vive para servir, não serve para viver. Isso que o Papa Francisco repete tantas vezes, precisa ser a dinâmica da nossa vida. Não viver sem servir, sem fazer da nossa atitude uma postura de entrega, de cuidado, de amor, de atenção, de auxílio a quem necessita. Que essa imagem da sogra de Pedro hoje possa falar forte ao nosso coração e que nós possamos perceber que nós somos levantados de tantas enfermidades, de tantos males por Jesus, para que nós possamos fazer da nossa vida um constante serviço a Deus e aos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal e fique com Deus.